Vamos voltar ao sul do Brasil com o nosso Emerson Pansieri, que foi bastante elogiado há pouco no intervalo interativo pelo seu desempenho com a bola nos pés. Joga muita bola realmente o Pansieri. Boa noite, Pansieri, de mais uma vez para você. Chega mais direto de Caxias do Sul. Para a turma que nos acompanha agora no segundo tempo, né? Boa noite. Já estávamos aqui na primeira parte da reunião da turma do bate-bola. Eu estava ouvindo o intervalo interativo, viu? No radinho não dá para ouvir. E aí eu fiquei sabendo que com o Panzi em campo, com você em campo, com o Marques e com o Fabrício, eu seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi exatamente ao contrário, mas tudo bem. Não, a linha ofensiva já tá armada que você ia ficar no banco, Pansieri. Parece, né? Que trairagem, gente, é muita trairagem. Olha só, vamos trazer aqui esse jogador. Esse é nota 10 e joga com a 10 e é o Matheus Pereira. A falta que ele faz para esse duelo contra o Juventude, né? Acho que temos números aqui do Matheus Pereira só no segundo semestre, pra gente fazer esse recorte, só do segundo semestre do Matheus, dá pra ver a importância desse atleta. Olha só, 21 jogos, 4 gols, 6 assistências, 10 participações diretas em gols, 12 grandes chances criadas, 52 passes decisivos, 115 duelos vencidos e 65 faltas sofridas. E eu destaco que além dessa capacidade de construir jogadas, de ser um articulador, de dar aquela temperatura para o jogo, né? Acelera, diminui. Eu vejo o Matheus Pereira muito combativo, Cirilo. Esse ano, o Matheus que marca, o Matheus que morde, que busca também ajudar na recomposição do time. Foi até assunto ontem na nossa mesa redonda, né? A ausência do Matheus Pereira, o quanto ela é sentida no Cruzeiro, jogador que pode ser substituído pelo Gabigol, Cirilo. Pois inclusive nós temos uma arte que vamos destacar para quem está no YouTube sobre os jogos que o Matheus Pereira foi ausência no Cruzeiro na era Jardim. Será a 8ª partida sem o Matheus Pereira. O que chama a atenção, Fabrício, é que os jogos que o Matheus ficou fora, a maior parte deles, lá no começo da era Jardim, pensando confrontos de Sul-Americana, começo do Campeonato Brasileiro, aí você pega o jogo contra o Internacional, aquele jogo lá, foi aquela confusão danada, Marcelo de Lima Henrique expulsou o Jonathan Jesus, expulsão bizarra, e o Cruzeiro acabou derrotado por 3-0. Depois o duelo contra o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, estava suspenso o Matheus. Aí, 4 jogos em sequência de Sul-Americana, contra o União, contra o Palestino, contra o Mochuque Runa e de novo contra o Palestino, e um duelo do estadual, ainda contra o América. Falei do primeiro para o último jogo aí das ausências do Matheus Pereira, 7 jogos com 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Mas, inclusive, a estatística tá no YouTube pra galera aí. E assim, eu nem levo muito em consideração o peso dos jogos aí nesse caso, porque o Cruzeiro era um começo de trabalho do Leonardo Jardim. Acho que a realidade agora é outra, pensando no aproveitamento do Matheus Pereira. Queria que você falasse da importância dele pro time agora e uma pergunta objetiva. É o principal jogador do Cruzeiro na temporada? Na minha opinião, sim. É o principal jogador do Cruzeiro e tanto é que está totalmente relacionado, né, ao número de vitórias do time com ele em campo, né? Quando ele está sem é outra característica e não só em falta. Eu acho que ele é um jogador que faz falta não só pro Cruzeiro, dependendo do jogo, viu, Cirilo? Você fala um jogo, peso desse jogo, mas desse ou outro, mas enfim, ele faz falta em todos os jogos porque o time realmente muda um pouco, né? Porque ele é o principal articulador das jogadas do nosso time, é um maestro, é um 10 clássico, um 10 que está em falta no campeonato no Brasil, né? A gente parou de produzir faz um tempo esse 10, né? E o Cruzeiro hoje é muito dependente desse jogador, sabe? Para fazer aqueles bons jogos que fez durante a temporada, ele estava em campo, né? E com certeza aí faz falta não só para o Cruzeiro, mas ia fazer falta para outras equipes também. Ô Panzi, queria sua visão também sobre a temporada do Matheus Pereira. Tava olhando aqui os times do Campeonato Brasileiro para imaginar os principais meio-campistas da temporada. Fora o Arrascaeta, que para mim luta pelo título de principal atleta do campeonato, né? Que é o cara que lidera artilharia junto com o Caio Jorge, lidera assistência. Nós estamos falando de um cracaço do Campeonato Brasileiro, que é o Arrascaeta, que tem vivido talvez a sua principal temporada lá pela equipe do Flamengo. Você imagina, você enxerga algum outro meio-campista aí com um nível de atuação regularmente parecido com o do Matheus Pereira nessa temporada? Não, de regularidade não. A gente pode trazer para a conversa o Alan Patrick, do Internacional, que faz uma temporada muito boa, apesar do Internacional.
né? Começou melhor, né? Não, mas também o coletivo afeta bastante. Né? Evidentemente, o Alan Patrick, ele tem uma temporada boa, mas há uma queda recente justamente por conta da queda do coletivo, do Internacional. Mas o Matheus Pereira, sem dúvida nenhuma, para mim, é o jogador mais regular do Cruzeiro. É claro que a gente tem que trazer para a conversa, quando se fala do principal jogador do Cruzeiro na temporada, o Caio Jorge. O Jorge tem 24 participações em gols, né? É artilheiro do Campeonato Brasileiro, é artilheiro da Copa do Brasil, recém-convocado para a Seleção Brasileira. Mas é impressionante a regularidade do Matheus Pereira. A gente que comenta os jogos do Cruzeiro, a gente que faz todos os jogos do Cruzeiro, e eu já falei isso aqui algumas vezes, toda votação de melhor em campo, o Matheus Pereira tá... Se ele não é citado. Votado, ele é citado. Aquela menção. Não há aquele jogo que você fala, nossa, mas o Matheus Pereira hoje foi uma nhaca. Não tem isso. Não tem isso. O Matheus Pereira é um cara sempre importante. Eu não vou dizer que ele seja o termômetro do time, porque geralmente ele tá bem. Inclusive, quando o Cruzeiro não vai tão bem, ele vai bem. Para mim, o termômetro é o Lucas Silva. Quando o Lucas Silva não vai bem, o Cruzeiro também não rende tanto. Quando ele vai bem, o time joga muito bem. Então, eu tô citando alguns pilares do Cruzeiro, né? Você tem o Fabrício Bruno na zaga, o Lucas Silva como um termômetro, o Matheus Pereira como mais regular e o Caio Jorge talvez como mais decisivo. Mas se você pegar ali os 3 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, se alguém quiser aumentar a lista para 5, certamente o Matheus Pereira está na lista. Pensando em regularidade, né? É impressionante o que o Matheus Pereira joga nessa temporada. Para mim, pensando nisso aí, um cara que não tem altos e baixos, né? É um cara que tem jogado nesse nível o tempo inteiro. Para mim, é o principal jogador do Cruzeiro nessa temporada. E o Cruzeiro vai ter uma dificuldade para substituí-lo amanhã. Mas o Pansieri trouxe há pouco que deve ser o Gabigol. Vamos falar sobre isso, inclusive, em instantes. Mas, ô Marques, há pouco no intervalo interativo a gente conversava sobre a importância do preparador de jogadas. A gente estava comentando aí sobre as estatísticas, né? Você estava dividindo com a gente aí uma reflexão de que não tinha lá muita contagem de assistência na sua época, né? Na época que você jogava futebol. E hoje em dia a galera tá muito vidrada na tal da estatística só. Mas além da estatística, né? O nosso Emerson Pansieri trouxe há pouco a evolução que os meio-campistas vêm tendo também, esses caras que são tradicionalmente preparadores de jogada, até no aspecto defensivo. Talvez a evolução do Matheus Pereira tenha ficado cada vez mais clara nesse sentido também, né, Marcos? São os 10 cada vez mais raros, né? O Fabrício falou do futebol brasileiro, mas eu vou além, Fabrício. Futebol mundial, né? Esse tipo de atleta, poxa, quem tem não solta, né? Você lembrou bem do Alan Patrick, né? O Arrascaeta hoje no Flamengo também. E o Matheus Pereira, o grande nome do Cruzeiro na criatividade, na mobilidade, né? Ele não é só bom no aspecto Cruzeiro, né? Ele traz uma preocupação extra pro adversário, né? Tem pelo menos 2 adversários tomando conta do Matheus Pereira e abre espaço para um, para outro, né? E o Cruzeiro consegue criar as suas oportunidades com mais facilidade quando ele está presente dentro do campo. Ô Pansieri, pro Fabrício opinar, se ele tá de acordo, qual que é o provável Cruzeiro para amanhã? Vamos repetir, para quem tá chegando agora aqui na turma do bate-bola também, e o Fabrício não tava com a gente ainda no primeiro tempo, qual que é o provável Cruzeiro para amanhã? Lembrando, Christian, Matheus Pereira, Arroio, são desfalques importantes nesse meio/ataque, né, Pansieri? Exatamente. Ontem, como eu estava falando, né, Cirilo, a gente tem a nossa mesa redonda, aproveitar para vender o peixe, né, a mesa redonda toda terça-feira, das 8 às 9, sempre com a presença do nosso Fabrício Guerreiro, do Lucas Barbosa, do Vinícius Andrade. E aí ontem a gente estava até debatendo por conta dessas ausências, né? São muitas ausências para amanhã. Tem uma volta do Lucas Silva que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense. Tem essa participação também do Matheus Henrique, pelo menos acredito que para começar o jogo no banco, né? Pode entrar no decorrer da partida, mas eu tô apostando, Cirilo, olha só. Cássio, o William, Fabrício Bruno voltando da seleção, Vidalba e Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, aí o Eduardo para entrar nesse meio campo do Cruzeiro. Vamos ver, né? Será que vai o Sinisterra começar um jogo como titular no Cruzeiro? Gabigol e Caio Jorge? Pode ser essa formação, né? E pode pensar talvez num Japa, em alguma outra formação. Eu não acredito que o técnico Leonardo Jardim talvez comece com o Matheus Henrique, como eu disse, né? Mas tem algumas outras opções. Eu coloquei o Sinisterra, que vamos colocar assim, é um jogador de ataque, é um jogador que pode fazer o lado de campo. Tem um garoto Ryan Leles também, que veio do Sub-20, né, do Cruzeiro, e foi relacionado também para essa partida. Vamos ver.
mas essa é uma provável formação no Cruzeiro para amanhã. Seria? Valeu, Emerson Pansieri. Fabrício, seria o time que você colocaria em campo bem com esse trio Sinisterra, Gabigol e Caio Jorge? Antes eu queria falar pro Pance que o nosso amigo que ganhou o copo ontem no sorteio tá aqui, viu, Pance? Como é o nome mesmo? Esqueci. Carlos Marcolino ganhou o copo, veio aqui pegar, tá aqui acompanhando TBT com a gente. TBB com a gente. Quinta-feira, amanhã. TBB com a gente aqui, com a camisa maravilhosa do Cabuloso ali acompanhando. Ô, Pance, eu tô com você. Eu acho que o Léo Jardim não deve testar, fazer algum teste aí, inovar, ter alguma novidade nessa escalação. Eu acho que, conhecendo o Léo Jardim, né, ele sempre simplifica e tem colocado esses jogadores. Eu acho que sim, a novidade de repente seria o Sinisterra começar o jogo, mas tá na hora. Eu acho que também um jogo já tem minutagem, já tem treinamento. Eu acho que já poderia tranquilamente aí aguentar pelo menos o meio tempo. Boa, Fabrício. Valeu, Emerson Pansieri, direto do sul do Brasil, também conosco aqui na nossa turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho o Cláudio Rezende vai voltar também para mais detalhes, mais informações do lado atleticano. E vamos falar ainda sobre seleção brasileira aqui na nossa turma do Bate-Bola.